agora a gente vai falar sobre férias escolares, uma oportunidade que os pais têm de aproveitar esse período para fortalecer os laços familiares e promover a formação emocional das crianças. Sabemos que conciliar o trabalho e a vida familiar nem sempre é uma tarefa fácil, né? Especialmente durante as férias, quando os filhos estão em casa em busca de brincadeiras e de atenção. Por isso, convidamos uma especialista no assunto para conversar com a gente hoje, nossa parceira, consultora em psicologia, Suzane Anselmo. Seja bem-vinda ao Dia a Dia. E, com certeza, ela vai trazer muitas dicas aqui para a gente. Fica ligadinho aí, não é isso? Uau! Olá, bom dia, Bia. Um prazer estar aqui novamente nessa casa. É sempre muita honra em poder contribuir aí com toda a sua audiência, mas principalmente trazer alguma palavra, alguma mensagem de fato para contribuir com esse vínculo entre pais e filhos. Essa é a missão. Suzane, por que é tão importante os pais, os responsáveis, aproveitarem esse tempo de férias escolares para ter esse tempo de qualidade com os filhos? Férias, né? Quem é que não gosta dessa palavra? As crianças ficam mega ansiosas um mês antes de entrar no período de férias. É o que elas mais falam. Vou ficar de férias. E a escola toda, todos ficam com esse movimento, desse clima de despedida do período escolar para realmente poder descansar. Mas que para a criança ela não está com o intuito de descansar, como é para nós adultos quando a gente vai tirar umas férias do trabalho. Né? O intuito da criança é: eu vou brincar, eu vou estar em casa, eu vou me conectar com o papai, com a mamãe, com os meus irmãos. Por quê? Porque durante o ano letivo, que é sim maçante, independente da criança estudar só um período ou período integral, mas existe ali uma responsabilidade de horário, cumprimento de tarefas, e é como se o período de férias desse uma pausa em todo esse compromisso e agora está tudo liberado. Né? E dentro desse agora está tudo liberado, a gente está com uma expectativa, ó, nesse tamanho. Sendo que a nossa entrega nem sempre é equivalente à expectativa da criança. Por quê? Porque muitos pais não entram de férias junto com seus filhos. Muitos pais têm dificuldade em parar a sua rotina para poder brincar. Seja porque não aprendeu isso na sua infância, não teve essa oportunidade com seus pais e elas dizem eu não gosto. Ou é porque realmente acha que esse tempo já passou. E a sua criança interior fica ali adormecida, não exercendo mais esse tipo de papel que é o brincar. Só que a criança, ela se conecta através da brincadeira. Ela fala, ela se comunica através do brincar. E as férias, e quando a gente fala criança, a gente não está falando da criancinha pequenininha não, tá? A gente está falando ali até os 12, 14 anos, onde as férias para essa pessoa, para essa criança, vai ser uma oportunidade de acordar tarde, de fazer brincadeiras que não dá tempo durante a semana, de ir para lugares que os pais dizem, a gente não pode porque amanhã você tem aula. Então pensa que tudo que você prometeu durante o período de aula, agora chegou a conta. Eles querem cobrar e com juros, né? Só que a gente vai prometendo para ganhar tempo. E essa criança, para ela, foi uma verdade. Então o primeiro ponto é estar atento o que eu prometi e o que hoje eu consigo entregar, sendo verdadeiro comigo e com a criança. Pensar em quais momentos eu vou, de fato, ter qualidade com o meu filho. Eu trabalho durante o dia todo, mas alinha com a criança qual momento vocês vão estar juntos. O que vocês vão fazer? Façam uma listinha juntos do que você quer fazer, conhecer dentro da condição da família, seja financeira, ou seja pela questão do tempo. É importante demais ter esse alinhamento. Não é porque é férias que é tudo liberado. Existe o dia de estar em casa, existe o dia de poderem sair, fazer uma atividade externa, mas sempre com alinhamento. Porque quando não há planejamento, há maior chance de frustração. Suzane, você falou algo importante aí, porque meu pai prometeu e agora está na hora de cumprir. E são exemplos. E a gente sabe, você já falou aqui várias vezes, que a educação se dá
por exemplo, né? E isso Sim. é uma questão aí que a gente já observa, a necessidade de se cumprir aquilo que se promete. E a gente também fala dos impactos emocionais que isso causa também. Sabe aquele tempo de qualidade que vai ficar na sua memória afetiva? Poxa, nas minhas férias eu fazia isso, isso e isso com meu pai. Isso vai trazer todo um impacto mesmo na vida da pessoa, né? Até quando crescer. Até a vida adulta, né? Quantas vezes, quais as memórias, na verdade, que nós temos das nossas férias? Eu, por exemplo, havia uma promessa durante o período escolar que quando fosse férias, poderia passar uma semana na casa da minha avó. Então era, nossa, os meses mais aguardados da vida. E as minhas melhores memórias era quando eu ia para lá, né? Justamente porque minha mãe trabalhava e a minha avó ficava mais à minha disposição, criando brincadeiras, comidas que para mim até hoje ancoram férias, né? Então, um salgadinho, uma coxinha, uma coisa que minha avó adorava fazer. E com a criança, isso é fundamental na construção da identidade dela. Quando você consegue criar esse momento de conexão, cumprir esses combinados, você está sendo o quê? Verdadeiro, você está sendo honesto, você está mostrando para o teu filho, prometi, eu também cumpro. Então a criança aprende sobre responsabilidade, sobre consequências das suas decisões. Então, pelo nosso exemplo, ela consegue também se fortalecer. Pense quão frustrante é você passar meses estudando, papai e mamãe dizendo que vai ter um dia que vocês vão parar para brincar, levar naquela fazendinha, naquele parque, e as férias passam voando e esse dia não chega. E aí ela vai acreditar que talvez nas férias, no final do ano, vá acontecer. E por algum motivo também não acontece. Então, um momento que foi tão aguardado, que era para ter uma memória incrível, na verdade, a criança registra como férias é algo ruim. Tem crianças que não gostam de férias, Bia. Tem crianças que quando os professores falam que vai entrar de férias, eles choram. Nossa. Eles não querem sair. Mas por quê? Porque sabe que quando estiverem em casa, eles não vão ter nenhum tipo de contato, de brincadeira, de vínculo com quem eles acreditam que deveriam ter. Então, não é raro você encontrar uma criança de 8, 10, 12 anos dizendo, eu não queria entrar de férias. Que triste, né? Porque quando eu estou na escola, eu brinco. Em casa, eu não tenho com quem brincar. Papai e mamãe estão sempre trabalhando. E esse é o tipo de memória que não vai construir. Pelo contrário, vai desconstruir a identidade e pertencimento dessa criança. E vai haver, sim, né, os danos futuros com isso. Pode ser um adulto que lá na frente tenha dificuldade em tirar férias. Já viu pessoas que não querem tirar férias, que querem vender as férias? Vou fazer o quê em casa? É reflexo de uma memória de infância que não foi bem preenchida. Não é que a pessoa nasceu louca para trabalhar. É porque nos momentos que ela tinha de férias, que ela poderia significar como algo bom e positivo, a memória que ela tem é de um período vazio, solitário, onde não há importância nenhuma. É incrível como as memórias da infância, o que você vivenciou na infância, isso vai trazer consequências para o resto da nossa vida, né? Diretamente. E a gente acha que toma decisões por razão, né? Eu decido não tirar férias, eu decido não usufruir as minhas férias, eu prefiro vender, ganhar dinheiro. Para pensar quais férias que você tinha na tua infância, que muito vai responder sobre as memórias de lá. E aí, muitos pais que podem estar vendo a gente nesse momento falam, mas nesse período eu trabalho, eu faço isso, eu tenho meus afazeres, como é que eu vou tirar esse tempo para passar com os meus filhos? E aí, qual é a sua dica? Decisão, prioridade e atitude. É importante que você, nesse momento, decida qual momento você vai estar com o seu filho. Por menor que seja 30 minutos, 1 hora, 2 horas, mas você tem que ter o entendimento de que vai partir da tua decisão e da tua prioridade. As crianças, elas não são responsáveis pela nossa rotina ser tão atribulada com tantos afazeres. Por mais que a gente até discurse para elas de que é por conta delas que a gente tanto trabalha, mas elas ainda não têm esse entendimento. E a criança, sim, ela está trocando o T pelo C.
Apesar dela pedir muitas coisas, quer presentes, quer momentos, quer viagens, porém, ela largaria a mão de tudo isso. Se você dissesse, vamos jogar futebol, vamos montar uma cabana aqui no meio da sala, você montando dentro da tua própria casa um momento de brincadeira, algo que seja diferente do que vocês normalmente já fazem. É um piquenique no quintal de casa ou na varanda. Hoje vamos almoçar num formato diferente. Vamos fazer algo que você gosta, fazer um pão, fazer um biscoitinho e envolver a criança nesse processo. Ontem minha filha disse, ai mãe, eu estou entediada. Estava em casa, meu esposo está operado, a gente não podia sair. Digo, vamos fazer um pão? E o pequenininho já veio e todo mundo passou a tarde toda, a cozinha ficou daquele maravilhosa, jeito. mas acabou o tédio. Eu digo, filho, o que você tá é realmente o tédio nos faz o quê? Criar. Então, essa nossa dificuldade em criar brincadeiras com as crianças é reflexo do que a gente passou, mas também muito sobre o que nós temos priorizado hoje. O uso de rede social, quando você está ali no celular, está ativando dopamina direto e teu corpo acha que aquilo ali é muito mais satisfatório do que você parar, sentar e brincar com teu filho. Não vale passar as férias todas colocando a criança para fazer cineminha. Cineminha tem sido a zona de conforto dos pais, porque naquele momento eu estou sentada, estou quieta, ele também. Só que quantos filmes teu filho vai ter que assistir para ocupar todas as férias? Em vez de só assistir, que possam andar de bicicleta, que possam fazer uma corridinha na frente de casa, que possam criar tipo um funcional dentro da própria sala, ele nunca vai esquecer. Você está gerando não só memórias de que ele é importante, estimulando a criatividade, mas principalmente fazendo conexão, que o que mais as nossas crianças precisam nesse momento é ter memórias de que eles são conectados com o papai, com a mamãe, com os irmãos. E não necessariamente o presente e o lugar mais caro. Você me lembrou agora, fazendo pão aí com essas crianças, me lembrei dessas memórias que eu tinha com a minha vovó. Nossa, a vovó adorava me chamar para a cozinha, a gente fazia nhoque. Era uma festa fazer aquele, né, aquele nhoque assim, depois de cortar, que era tudo manual, né? Sim. Memória afetiva que vai ficar para sempre. Suzane, eu acho importante a gente tocar num assunto, porque muitas vezes a situação econômica da família pode ser desculpa para muita coisa. Tipo, eu não tenho dinheiro para sair, eu não tenho dinheiro para levar para passear, mas esse tempo de qualidade, esse momento de usar a criatividade para estar com a criança, como você falou, a criança ela não precisa de muita coisa não, ela quer mesmo é a atenção dos pais, né? Como é que a gente pode trabalhar, os pais que estão aí em casa podem trabalhar mesmo com situações que não sejam dispendiosas, mas situações que possam despertar essa criatividade nas crianças? Certo. Crianças, volto a falar, né? Elas optam pelo ser e não pelo ter. E se a gente for pensar numa questão de base, de estrutura mesmo nossa humana, nós temos uma necessidade de vínculo e de contato com o que é natural. A terra, o sol, a água, né, a natureza, a grama, a árvore. Então, se a gente for pensar, o que eu poderia oferecer para a minha criança, criando vínculo, memórias inesquecíveis, usando esses recursos, né, que já existem e que estão disponíveis a todos. Seja no parquinho, seja num parque, algum lugar que tenha um ambiente mais natural. O pisar na areia, o ficar descalço na grama, o poder brincar, né, de fazer bolinha de areia, brincar com água. Muitas vezes essa brincadeira vai ser dentro da tua casa, no chuveiro. Talvez não é um banho muito corrido. E que tal se agora você levar um monte de brinquedos e coisas para dentro do banho e fazer esse banho ser diferente? Sabe quando você era criança, que você tampava ali o ralo para fazer tipo uma piscininha? Você não esquece, né? As crianças de hoje estão fazendo isso? Será que elas têm tempo para fazer? Ou eu estou dizendo, bora, sai que tem que ir para a escola. Então, as férias é criar esse momento dentro do que a gente já tem. Se todas as vezes dorme cada um no seu quarto, e hoje, que tal uma cama compartilhada? E que tal montarmos uma cabana no meio da sala, na varanda e dormir todo mundo fora? Suzane, vou acordar quebrado. Vai, mas quantas outras vezes você não acordou porque teu filho estava doente? Só que aí ele criou a memória dele sendo cuidado por ter uma necessidade
fisiológica. Agora ele vai ter o registro de que nós dormimos muito mal. Mas nunca vamos esquecer, porque ali a gente usou lanterna, fizemos um lanchinho embaixo de uma cabana, fomos para frente de casa, que tem uma grama linda, mas a gente nunca sentou. E aí, que tal se você colocar um tapetinho, uma toalha ali e sentarem? Quantas coisas dentro da tua casa hoje tem de recurso que para a criança seria sensorial, seria estimulador, mas principalmente registraria como memória? Qual a memória que a gente tem de infância? Subir numa árvore, correr no quintal, brincar com os meninos da rua? Hoje a tua criança está tendo esse tipo de memória? Então não é sobre investir, é sobre priorizar. É sobre sair da caixinha, é sobre pesquisar o que fazer nas férias com os meus filhos. A mesma pesquisa que a gente faz para melhorar como profissional, você pode começar a usar esse mesmo recurso, que é a internet, de como criar brincadeiras com as crianças. Corrida de saco, corrida de... Como é aquele do... que puxa a corda um pro lado do outro. É guerra, né? Então, Ixi, brincava muito. Pular corda, né? No quintal, na sala de casa. São tantas brincadeiras que as crianças hoje têm dificuldade. Por quê? Porque ninguém está apresentando. Então, nós tivemos essa infância, nós podemos boa, trazer para os nossos filhos. E quanto mais você conseguir ter conexão, olho no olho, a cada conquista celebrar, bater 10, pularem juntos, larga nesse momento o celular, TV, qualquer outro tipo de recurso que tire o teu foco, a tua atenção da criança. Você levar teu filho para o parquinho, ficar sentado na cadeira, no celular, esperando ele brincar, a memória que ele vai ter de que ele continua sozinho. Suzane, é importante porque a criança ela dá sinais, né? Eu me lembro que muitas vezes você falou aqui para mim que a criança ela não sabe verbalizar, né, sentimentos às vezes, né? Mas ela consegue dar sinais. Qual é o sinal que as crianças podem dar de que algo não tá legal e que ela tá precisando de mais atenção emocional dos pais? São os dois extremos. Ou a criança está ficando introspectiva demais, você a convida para brincar e ela já não manifesta interesse. Ou então é aquela criança que está toda hora ali chorando, irritada, tentando chamar a atenção, mas de uma forma negativa. Seja birra, seja fazendo algo que você olhe e desaprove. Então, as duas formas, a criança está gritando para que papai e mamãe olhem para ela. Seja porque não está cumprindo os combinados, desobedecendo, ou seja porque ela está obediente demais, calminha demais, tranquila demais. Esses são os sinais, não é um sinal natural da infância. Criança é curiosa, ela gosta de explorar, ela quer estar conectando com pessoas. Se ela está se afastando desse tipo de movimento, ela não está exercendo o natural dessa criança. Criança não é para estar sentadinha, deitadinha, quieta. Ah, mas ela fica assim quando está com tela. Pois é, aí também já é um péssimo sinal, né? Porque na tela, como eu falei, estimula ali a dopamina e o cérebro vai entendendo que há recompensa. Mas quando há recompensa fisiológica, ocupei meu tempo, aparentemente não estou entediada. Mas a sequela emocional é de que eu não tenho com quem brincar, eu não sou importante, eu não sou prioridade dentro do meu ambiente familiar. Então, acaba que esse tipo de comportamento, que para muitos pais, aquela criança mais calma, introspectiva e que fica na tela, aparentemente é cômodo, eu sinto informá-lo que a conta vai chegar. E, infelizmente, essa conta vai chegar não só com prejuízo para você, mas principalmente para o teu filho, de não saber também se posicionar, de se relacionar. Lembra do exemplo? De estar adulto e não querer ter férias, de achar que tem que ir trabalhar muito para tentar conseguir alguma coisa ou provar alguma coisa. Então, nós temos esse momento de férias como um momento realmente de nos conectarmos. É um momento de conectar com as nossas crianças. Você cuida dela todos os dias para dar comida, para dar banho, para organizar, levar para a escola. Então, que esse tempo que agora não está sendo canalizado para isso, que você possa decidir qual brincadeira eu vou fazer. Escolhe uma única brincadeira por dia, mas que vai ter profundidade. Que pelo menos por meia hora você vai ser exclusivamente do teu filho.
ou dos teus filhos, se tiver mais de um. Por quê? Porque é nessa profundidade que vai gerar grandes memórias. Sair do raso, sair do superficial, de dizer que está brincando, mas não está conectado. Suzane, essas brincadeiras, né, que a gente arruma, como você falou, com as crianças e tal, pais, além de ter o tempo de qualidade, além de despertar a criatividade da criança, também podem trazer outros valores, né? Valores emocionais, incentivar a práticas de caridade, voluntariado também, né? Então, escolher as brincadeiras ideais, isso também pode trazer uma mensagem e uma forma de educar a criança, né? Exato. Acaba sendo diferente, mas que gera conhecimento, que gera memória. Então, trazer a criança para fazer atividades dentro de casa, ajudar a lavar louça, ajudar a arrumar uma casa. Será que isso na rotina dela normalmente tem? Quantas vezes a criança quer ajudar e os pais dizem, não, deixa que eu termino, porque acaba sendo mais rápido. É a oportunidade de você envolver em atividade de casa, sabe o que ele vai se sentir? Capaz. Eu sou capaz de arrumar minha cama. Eu sou capaz de lavar o meu prato quando eu termino de comer. Eu sou capaz de passar uma vassoura aqui pela cozinha. Não vai ficar bem feito, mas ele vai saber que ele fez. E a cada vez mais ele vai se sentindo que pertencente naquele ambiente. Não é mais ouvido dizer que papai e mamãe trabalham duro para poder me sustentar e eu não faço nada além de estudar. Levar a criança para situações de servir, seja num abrigo, numa comunidade, numa atividade da igreja. Várias igrejas fazem atividade agora no período de férias. Qual igreja próxima da sua casa que você poderia participar junto com a tua criança? Para doar uma roupa, para doar um serviço, ler a Bíblia para alguém, sei lá. Uma atividade que certamente na memória dela vai ficar registrado de que quanto mais eu ajudo, mais o sentimento de gratidão, mais o sentimento de capacidade nós exercemos em nós. Quando a gente ajuda o outro, o que fomenta, o que cresce dentro da criança eu tenho tanto que até sobra a ponto de eu ajudar o outro. E esse tipo de sentimento que gera compaixão, que gera empatia, tudo isso é construindo um indivíduo realmente humano e saudável. Suzane, eu quero agradecer, é sempre uma alegria te receber aqui. A gente vai se ver daqui a 15 dias com uma pauta especial que eu não vou falar aqui. Teremos a parceria de uma outra consultora. Eu quero te agradecer e pedir que você já deixe suas considerações finais, contato de Instagram. Certo. Dizer a você que o teu foco nesse período de julho seja, de fato, criar memórias, não só nos teus filhos, mas em você também. Permita que a tua criança interior seja também criança nesse momento. E se você não teve, que você possa fazer hoje. Nunca é tarde. Tá? Você consegue me acessar pelo Suzane Anselmo, que é o meu Instagram. E lá eu tenho o maior prazer em poder responder suas dúvidas e poder ajudá-los também com a sua família.